amigos, eu espero que vocês estejam bem. Como vocês estão nos acompanhando, estamos gravando aqui alguns vídeos para tentar trazer um pouco de reflexão em relação àquilo que a gente estuda, aquilo que a gente tem conhecido sobre a doutrina espírita, mas não com o objetivo da gente neutralizar o aprofundamento, não com o objetivo da gente esgotar o tema. A gente traz algumas ideias e vocês continuarão trabalhando com essas ideias nos movimentos de vocês, familiares, sociais, mas principalmente movimentos internos. Não se contentem com o que a gente traz, ok? Hoje nós vamos trabalhar um capítulo do livro, capítulo 75 do livro Céu Te Escuta, que se chama Reparação, ok? Olha só como que o Irmão José, o livro Céu Te Escuta, é uma psicografia do Carlos Bacelli. E ele vai trazendo vários capítulos a respeito da construção ou da reconstrução do nosso estado íntimo. Eu estou trabalhando aqui o livro Céu Te Escuta, mas a gente usa outros. O livro de Ânimo Firme, o livro Vigiai e Orai, enfim, o foco é o mesmo, tá bom? No capítulo Reparação, ele traz pra gente assim: o sofrimento quase sempre é a consequência de um equívoco cometido perante a lei, que apenas nos preconiza o bem dos semelhantes. O sofrimento é quase sempre a consequência de algum engano que a gente cometeu perante a lei. Quase sempre. Não quer dizer que seja sempre, mas aí a gente faz uma pequena observação, que é uma lembrança que o Emmanuel traz para nós. O Emmanuel diz assim: todas as criaturas sofrem, mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Ou seja, o que Emmanuel está dizendo? Todo mundo sofre. Todo mundo sofre, mas tem uns que sofrem resignados, que sabem passar pela dificuldade. Tem outros que sofrem revoltados, que passam pela dificuldade de forma agressiva, de forma petulante, de forma arrogante. Então, existem formas de passar pelo sofrimento. Por isso é que Emmanuel disse que poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Ora, a partir do momento que uma parte dos sofrimentos, como ele coloca para nós aqui, é a consequência do equívoco cometido perante a lei, ele não coloca que é uma parte pequena. Ele coloca que é a maior parte, quando ele diz quase sempre. É um engano que a gente comete perante a lei. Pensem vocês, alguma coisa que a gente faz que não tá legal, tem coisas, gente, hoje, se a gente parar para pensar, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que a gente deve, o que a gente não deve, o que a gente pode e o que a gente não pode. Isso tudo nós sabemos. O certo e o errado, deve e não deve, pode e não pode, a gente sabe. Mas a gente pensa assim, mas só dessa vez. A gente pensa só hoje. A gente pensa, não vai ter consequência alguma, e assim a gente vai criando um mecanismo de mal-estar. Lá na frente, quando chega uma consequência, quando chega a consequência, a gente fala assim, não é possível que eu estou passando por isso. Ora, nesse momento, eu estou fazendo referência ao parágrafo 8º. Lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, está intitulado Código Penal da Vida Futura. No 8º código, ou no 8º parágrafo, ele vai colocar para nós ali que tudo diante da providência divina é levado em consideração. Da mesma forma que é levado o lado positivo, também é levado o negativo. A providência divina, ela pode fazer movimentos de reconsideração de conformidade com o nosso envolvimento com a correção. Por isso que o título se chama Reparação. Por isso também que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vocês vão entender lá no capítulo Bem-aventurados aflitos, no item 11, motivos de resignação, ele coloca para nós que o que nós sofremos hoje
representa 1% do nosso débito para com a providência divina. Ora, o livro Céu e Inferno fala que tudo é levado em consideração, mas o nosso sofrimento, olha o que o Evangelho coloca. Vocês que estão me ouvindo, parece que é contraditório, mas não é contraditório, uma coisa complementa a outra. O que nós sofremos hoje, segundo o Evangelho, é 1% do nosso débito com a providência. Ao mesmo tempo, o Céu e o Inferno coloca que nós estamos em dificuldades de conformidade com o que nós plantamos. Só que Deus, Ele não cobra da gente. Nem esse pai, ele é cobrador, mas ele não cobra da gente que a gente pague nem tudo de uma vez e nem pague tudo que é no débito. Ele reconsidera. O sofrimento de hoje já é a reconsideração, 1%. E ainda quando a gente começa a sofrer, a gente pede a Deus para parcelar. A gente já está pagando 1% e pede para parcelar, se pode ser de 10 vezes, de 5 vezes. Tá claro? Ok, aí ele acrescenta para nós. No parágrafo seguinte, todo mal que o homem venha cometer contra o próximo, mais cedo ou mais tarde, lhe exigirá justa reparação, para além das lágrimas que possa derramar em arrependimento. Tudo tem reparação. Para além das lágrimas que pode aparecer em arrependimento. O que ele está dizendo para nós? Todo mundo pode se arrepender, mas lá na frente tem que reparar. Reparar significa fazer o bem para aquele que você fez o mal. Mas nós vamos ver um exemplo aqui para a gente entender melhor como que está sendo feita esta colocação, ok? Veja, em outras palavras, ninguém repara o mal que causou a alguém sem se predispor a refazer o que desfez. Eu vou repetir esse trechinho. Ninguém repara o mal que causou a alguém sem se predispor a refazer o que desfez. Porque quando a gente prejudica alguém, a gente está desfazendo uma relação de bem-estar. A gente está desfazendo uma relação de autoconstrução que aquela outra pessoa está fazendo. Mas não tem como eu falar em reparação se eu não refazer aquilo que eu acabei de destruir no movimento autoconstrutivo que o outro está trazendo para si. Então eu tenho que refazer. E aí ele diz assim: porque nenhum mal é reparado apenas à custa de remorso ou de simples admissão da culpa pelo ato praticado. Nenhum mal é reparado apenas por admissão da culpa. Aí eu quero trazer para vocês, voltando no item, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo O Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7, capítulo 7, as penas futuras. Código Penal vai discutir para a gente aí. No 16º item, ele diz assim, olha, dentro do que a gente está estudando aqui, os dizeres são os seguintes: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, olha o que o irmão José acabou de dizer. Vou trazer o código para vocês e pega a fala do irmão José. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, por si só não basta. São necessárias a expiação e a reparação. Olha o título do texto, é reparação. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, por si só não basta. São necessárias a expiação e a reparação. E aí o irmão José traz assim: em outras palavras, ninguém repara o mal que causou a alguém sem se predispor a refazer aquilo que fez, aquilo que desfez. Porque nenhum mal é reparado à custa do remorso. Nenhum mal é reparado só porque a pessoa está com remorso, ou da simples admissão de culpa pelo ato praticado. Só porque eu reconheço que errei, já está reparado. Não. Agora tem um movimento também de correção expiatória. Então, vamos na colocação
16º item do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, como se estivéssemos trabalhando com 4 pessoas. A e B, C e D. Para vocês entenderem, A matou B. A matou B e A se arrependeu do crime que ele cometeu. Ele se arrependeu e começou a trabalhar em favor do próximo. Arrependido do engano que ele cometeu, ele começou a trabalhar e a crescer e ajudar, sabendo que ele tinha dentro de si a dor do engano que ele cometeu. No final de 30 anos que ele trabalhou inesgotavelmente, mesmo com o crime que ele tenha cometido, A melhorou. No final de 30 anos, eu estou dando um exemplo, poderia ser, por que eu estou dando exemplo de 30 anos? Porque eu estou citando o exemplo do livro Voltei. Quando Jacó vai atravessar uma ponte sobre o umbral, sendo orientado, Jacó estava junto de mais 3 espíritos que desencarnaram, aguardando a chegada do Dr. Bezerra de Menezes para eles retornarem ao plano espiritual. Aí veio o Dr. Bezerra, junto de Marta, a filha de Jacó, que já estava no plano espiritual, e o irmão Andrade, que trabalhava com ela no plano espiritual. Aí os 3, Dr. Bezerra, Marta e irmão Andrade, abraçam os 4, conversam e tal. Dr. Bezerra faz uma prece e fala: nós vamos passar por uma ponte sobre um umbral. E aí, na hora que eles fazem ali a prece junto ao mar, se refazendo das energias da terra, na hora que eles vão atravessar essa ponte, eles começam a ver os parentes que estão do outro lado. Aí eles ficam naquela alegria por ver pessoas conhecidas, por ver parentes familiares. Um desses 4 que estava atravessando a ponte, ele começa a gritar na ponte, e ele grita assim: eu não posso passar por essa ponte, porque eu matei na terra. Quando ele fala que ele matou na terra, os espíritos, lembram que a ponte é sobre o umbral, os espíritos que estão no umbral começam a olhar para a ponte e a gritar: criminoso não passa, criminoso fica aqui entre nós, criminoso não passa. Dr. Bezerra reúne o grupo, e aí eles fazem uma nova oração e fala assim: precisamos orar e manter a vigilância, porque senão seremos atraídos pelo grupo. Faz a prece e continua atravessando a ponte. E aí Jacó pergunta para a filha dele, que estava de braço dado com ele, pergunta assim: filha, este homem cometeu um crime na terra? Ela fala assim: cometeu, papai. Ele tirou a vida de uma determinada pessoa e ele se arrependeu do engano que ele cometeu. E ele se arrependeu de tal maneira que ele trabalhou 30 anos de dedicação ao próximo. Esses 30 anos deram a ele a condição de passar pela ponte e ser recebido pelo outro lado. O que não significa que não terá correção do engano cometido. Tá claro isso? 30 anos está dando para ele a condição, mas depois a gente sabe que é lei de ação e reação. Vai corrigir. Então imagine, voltando ao exemplo. A matou B, se arrependeu, trabalhou, progrediu. B foi assassinado por A e B ficou no plano espiritual buscando se vingar de A. Eu vou acabar com ele, onde já se viu ele tirar minha vida? Então B não progrediu. B não progrediu. E aí, C matou D. C matou D. E após C ter matado D, C continuou com tanto ódio de D, com tanto ódio, que ele continuou se preparando para matar D. E ele ainda fala assim: se eu encontrar com D, eu mato ele outra vez, de tanta raiva que eu tô. Então, C não melhorou. C não melhorou. D foi assassinado por C e D chegou no plano espiritual e falou assim: gente, que bobagem, por que ele foi tirar a minha vida?
Não tinha necessidade dele fazer esse movimento. Uma discussão simples, um movimento banal, ele foi lá e tirou minha vida. Não tenho nada contra você, perdoo você por isso. Então desencarna e vai para uma outra condição no plano espiritual. Processo de melhoria. Por quê? Ele não assimilou raiva, mágoa, rancor, indisposição, aversão, antipatia. Ele não assimilou, embora tenha sido assassinado. Ou seja, A matou B e melhorou. C matou D e não melhorou. Aqui nós criamos um vínculo. BC. Imaginem vocês que esse crime, por exemplo, AB aconteceu na Rússia, CD aconteceu no Chile. Que vínculo que esses 4 espíritos têm um com o outro? Nenhum. Eles não têm nenhum vínculo, mas aqui na Terra criamos o vínculo BC. Sabe o que significa isso? Um tem vínculo porque foi assassinado e mantém o sentimento de ódio. O outro, C, tem um vínculo porque assassinou e mantém o sentimento de ódio. Então, o que vincula essas duas entidades? BC. Então, quando a gente quando o irmão José traz referência para nós, faz referência para nós sobre uma reparação, ele está dizendo que no movimento de reparação a gente vai ter que corrigir. Olha a correção acontecendo aqui, ó. Essa correção está acontecendo no movimento BC. Ah, mas B não tinha que corrigir com A? Não, A progrediu. A já evoluiu, está em outra região. D progrediu também, perdoou C, não criou vínculo. Não criou vínculo. Ah, mas a gente não tem que vir necessariamente com a pessoa que a gente prejudicou, não, porque se essa pessoa nos perdoou, ela se desvinculou. Ela não vai ficar presa a gente. Imaginem vocês, se todo mundo que a gente prejudicou lá atrás, se essas pessoas nos perdoaram, nós estamos hoje próximos de pessoas que têm vínculo com o crime, mas não pessoas que a gente conviveu. Quem vai explicar isso para nós, além da colocação do irmão José, além do livro Céu e Inferno que a gente trouxe aqui, no 16º item do Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7, nós vamos ver também o livro Ação e Reação, André Luiz explicando isso aqui para nós no livro Ação e Reação. Tá claro? Então, quando o vínculo não acontece com aquela pessoa, porque ela já fez o seu movimento de evolução, a gente se liga a determinadas pessoas que têm vínculo com a dificuldade, com o transtorno, ok? E aí veja como que ele vai fechar para nós. Quem vejas hoje, portanto, em situação expiatória na Terra, veja, se nós nos encontramos em movimento de expiação, lutando contra limitações físicas e inibições psicológicas, gente, isso todos nós temos. Limitações físicas ou inibições psicológicas, a limitação física a gente não precisa de historiar, né? Que são as dificuldades que a gente está tendo de fazer aprimoramento nas nossas relações, de ter determinadas facilidades com determinadas tarefas ou com profissão, limitação física. Mas quando ele fala inibições psicológicas, vou pegar um exemplo. Timidez é uma inibição psicológica. Culpa, inibição psicológica. Ciúme, inibição psicológica. Então, quando a gente vai alimentando essas situações, limitações físicas e inibições psicológicas, tão somente, quando estamos assim, tão somente esta pessoa está se preparando para que amanhã devolva à sua vítima tudo que ele subtraiu. Quando a gente está nesse estado, a gente está se preparando para no futuro, em outra época, a gente corrigir os enganos que a gente cometeu. Tá claro? Então, a partir do momento que nós estamos no processo
corretivo, a gente vai ter inibições psicológicas, a gente vai ter limitações físicas, o que não significa que eu já estou no processo evolutivo. Significa que eu estou no processo de reparação. Eu estou ainda me preparando. Então eu sei que no fundo vocês estão assim, nossa, mas pelo tanto que eu estou sofrendo, eu já achei que eu ia desencarnar aqui quase anjo. Gente, eu não estou vendo a cara de vocês, não, mas eu vou falar uma coisa. Ninguém entre nós vai desencarnar aqui quase anjo. Tá claro? Então todas as limitações, todas as dificuldades, os problemas, a gente está tentando driblá-los agora, tentando dar conta deles agora, para alicerçar o nosso estado íntimo no enfrentamento das situações futuras. É isso que o irmão José está dizendo aqui. Nossa, mas isso parece ser desanimador. Olha, se vocês entenderem como desanimador, qual é a outra solução? Parar agora? Aí você resolve ficar parado. Lá na frente você vai retomar do ponto que você parou. Adiantou? Então é melhor não entender como desanimador, mas como reconfortante. Ou seja, a gente está sofrendo, mas está se fortalecendo. A gente está sofrendo, mas a gente está lutando. A gente está sofrendo, mas a gente está reparando, que esse é o movimento da reparação. E aí, ele fecha para a gente: a lágrima derramada predispõe, mas apenas o suor vertido na ação reparadora. Olha só, a lágrima derramada, todo mundo chora. Todo mundo chora. A lágrima derramada predispõe, mas apenas o suor vertido na ação reparadora será capaz de conceder à consciência culpada a paz que perdeu pelo prejuízo que causou a alguém. Eu vou repetir esse finalzinho, né? Que vocês imaginem. Falando da lágrima reparada, ela predispõe o nosso movimento de mudança. Mas apenas o suor vertido na ação reparadora. O que é suor vertido na situação reparadora? Significa trabalho. Tem pessoas que estão tentando corrigir situações constrangedoras sem fazer nada por ninguém. Só refletindo, só orando, só meditando, só pensando, só descansando, só relaxando. Gente, não vai conseguir nunca. Por quê? Porque ele está falando do suor vertido na ação reparadora. Faz o bem para aquele que te fez o mal. Somando, faz o bem para quem faz o mal. Faz o bem. E aí ele coloca: só assim será capaz de conceder à consciência culpada a paz que perdeu pelo prejuízo que tenha causado a outra pessoa. Só assim que a gente vai dar conta de corrigir. E aí, eu quero lembrar para vocês, no livro Os Mensageiros, uma colocação do espírito de Aniceto, falando sobre essa importância de nós fazermos o bem e corrigirmos, reparando aquilo que a gente fez no processo destrutivo de outras eras. Ele diz assim: aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, é lei. Eu vou repetir. Aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, é lei. Então imagine vocês, aquele que opera, que se envolve com as atividades do dia, afazeres domésticos, afazeres na empresa, afazeres na via pública, que se envolve com as atividades do dia, operar. Aquele que opera e coopera, ou seja, transforma o operar em ajuda, transforma o operar em auxílio, transforma o operar em caridade. Opera e coopera na seara do Cristo, vai receber sempre o melhor.
Não é porque o Cristo gosta da gente, meu mentor também lá gosta de mim. Não é por isso não, gente. Ah, amigão do peito, o Emerson é meu amigão do peito, eu vou ajudar ele lá. Se eu estou fazendo aqui, se opera e coopera na seara do Cristo, vai receber sempre o melhor. Por quê? Ação e reação. Tanto que Aniceto coloca, isto não é promessa de amizade. Não é amigão do peito, não tem nada a ver. Isto não é promessa de amizade, é lei. Você planta, você colhe. Isso é lei, ação e reação. Trabalhamos o texto, reparação, e fizemos uma dissecação desse texto. Mas, repetindo, não se contentem com o que a gente tem explanado para vocês. Não se contentem. Aprofundem, concordem, discordem, mas não se contentem. Aliás, um dos grandes venenos que nós estamos trabalhando hoje nas nossas relações e estamos encontrando chama-se acomodação. É uma desgraça social que está assolando as criaturas, ok? Um abraço a todos, até breve. É isso aí que a gente tinha para trazer. Fiquem com Deus.